Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como configurar texturas realistas no Lumion. Bora lá pro vídeo. Fala pessoal, mais um vídeo aqui para vocês. Meu nome é Paulo e hoje eu vou ensinar aqui vocês como configurar diversos tipos de texturas aqui no Lumion. Uma dúvida que as pessoas têm aí, às vezes a cena não fica realista e aí fica se perguntando o que pode estar acontecendo isso. E um dos motivos que faz a cena não ficar realista, às vezes é o tipo da textura, ou se a textura tá numa escala errada, ou se ela não está em alta definição. E aqui eu vou ensinar para vocês como pegar as texturas do próprio Lumion e aplicar de forma correta aqui e configurar todos os aspectos dela, questão de reflexo, questão de relevo. Então se você já tiver gostado dessa ideia aqui, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo. Toda semana eu trago vídeo dando vários tutoriais de Lumion aqui, então se você quer acompanhar esses vídeos toda semana, já se inscreve aqui embaixo. Então bora lá para a tela do computador que eu vou abrir uma cena aqui que eu preparei e vou configurar todas as texturas nessa cena e aí vou explicando cada uma para vocês. Bora lá para a tela do computador. Tá pessoal, essa aqui é uma cena que eu preparei aqui para explicar para vocês. Aqui só tem uma textura configurada que é a do tapete, mas eu vou explicar aqui para vocês qual foi a textura que eu usei. As outras texturas aqui estão todas no verde aqui, elas estão todas desconfiguradas. E aí eu vou configurando aos poucos aqui e vou explicando para vocês. Qual a textura que eu uso aqui, por exemplo, na madeira, aqui nessa bancada de mármore, por exemplo, aqui no tecido dessa poltrona e também aqui na parte das esquadrias, no forro e nas paredes aqui. Qual a textura que eu uso? Vou explicar para vocês. Tá, primeiro aqui, vamos logo mostrar aqui a textura que eu usei no tapete. Aqui, essa textura aqui, eu já tinha esse tapete pronto e eu só importei ele aqui, que ele já estava na minha biblioteca. E eu só trouxe ele para cá para complementar a cena. A textura que eu usei, ela fica aqui na parte de interior tecidos. Foi essa na página 2, foi essa daqui. Essa textura aqui, como eu tô usando o Lumion 10, ela tem um displacement. Se você tiver aí no Lumion 9, ele não vai ter essa opção, mas ele pode ter esse mesmo modelo aqui. Aqui o displacement, pessoal, ele vai dar uma visão de deformação na textura aqui. Se você perceber, é como se a textura deslocasse para fora. Isso aqui dá uma sensação de relevo bem acentuado. Além da própria barrinha de relevo, ele tem essa opção de displacement aqui. Então um complementa o outro. E aí eu deixei aqui refletividade e lustro mais baixo. E aqui eu botei só um pouco de intempérie. O que você pode fazer é aumentar mais um pouco aqui, para ele destacar aqui essa própria modelagem do tapete aqui. Às vezes, se você baixar algum tapete aí, ele pode vir com um tipo específico de modelagem, ou então se ele vir todo reto, você aplica uma dessas texturas aqui que ela pode dar uma certa visão de modelagem ou de deformidade. Aqui, se você quiser aplicar, por exemplo, essa daqui ela deve ter também nas outras versões do Lumion. Se você aplicar ela já vem com essa deformidade aqui, pessoal. Então isso aqui já dá um certo realismo. O que você pode fazer para modificar um pouco, aqui se você mudar a colorização toda para o branco, ou então botar uma corzinha como se fosse um bege, você pode aumentar a colorização e ele vai perdendo um pouco do detalhe da textura. Tem que tomar cuidado com esse aspecto. Se você aumentar muito a colorização, ele vai perder detalhes da textura e do relevo. Aqui, se eu botar um pouco de intempérie, ele vai acentuar mais a deformidade. E aqui eu também tenho o displacement. Aqui dá para ver bem claro a atuação do displacement aqui. Se eu aumentar, ele dá essa visão que é como se fosse uma deformidade aqui, uma deformação na geometria da textura. Mas isso aqui é apenas uma visão, pessoal. Então, por enquanto, eu vou deixar nessa cor aqui, eu vou só deixar um pouco mais escuro. E aí, se você quiser também, você pode abaixar um pouco aqui a escala, que ele vai dar uma certa... essa visão assim, como se o tapete tivesse bagunçado. Essa textura, ela proporciona isso. E a questão do displacement, ele também ajuda a melhorar essa questão aí. Se você abaixar todo aqui, ele ainda vai ter esse aspecto. Então essa textura aqui é uma boa textura para usar em tapetes. Mas aqui eu vou aumentar, vou deixar o displacement onde estava. E agora aqui vamos para essa textura aqui desse estofado. Aqui, se você... eu vou dar um exemplo aqui de tecido.
Se você quiser utilizar aqui, por exemplo, o couro, se for algum tipo de sofá e você queira usar um material de couro, também fica muito bom. Mas aqui, como eu vou usar o tecido, eu vou usar essa textura aqui, na página 2. E aí, se a gente aproximar um pouco aqui, a gente consegue ver que ela tá meio assim, não tá com uma definição muito boa. O que a gente pode fazer? A gente abaixa um pouquinho a escala. Se a gente aumentar o relevo, a gente percebe uma certa diferença aqui. Mas vamos deixar mais ou menos aqui nessa faixa. E o displacement, ele não vai fazer tanta diferença aqui nesse tipo de textura. Aí a gente pode aumentar um pouco aqui refletividade e abaixar o lustro. O lustro é a questão de deixar ele mais fosco ou mais brilhoso. Como aqui é um tecido, não vai fazer tanta diferença assim. E aí a gente complementa aqui aumentando um pouco da intempérie, né? E aí a gente não vai precisar mexer na questão das bordas. Agora vamos aqui para essa parte do... Primeiro vamos aqui nessa parte aqui, como se fosse aqui, nessas amarras aqui, né? Aqui nós vamos utilizar um material de madeira, porque a gente vai botar madeira aqui e lá naquela parte da bancada lá atrás. Nessa parte daqui. Mas aqui não é madeira. Mas, por exemplo, essa parte aqui, você vai ver, você deve conseguir ver na imagem um pouco do detalhe de madeira. E já nessa parte aqui, não vai conseguir ver esse detalhe. Então isso aqui vai acabar passando batido na cena. Então a gente clica aqui, vamos em interior, madeira, e vamos utilizar essa segunda opção aqui. E aí a gente vê aquele mesmo problema, ela tá com uma qualidade não muito boa. O que pode ser isso? A escala. Se você abaixar a escala, ela já vai ficar numa qualidade melhor. E aí, para deixar mais escuro, a gente pode aumentar a colorização. Então eu escolhi uma cor meio alaranjada, um laranja para o marrom, e abaixei aqui para ele ficar mais escuro. E aí eu aumentei um pouco aqui a colorização. E aí se você aumentar o relevo, ele vai ficar com um relevo bem acentuado aqui. Se você reparar, ele tá com um relevo bem acentuado. Só que aqui eu vou deixar ele mais liso. E vou aumentar a refletividade e abaixar um pouco o lustro aqui, para ele ficar assim com um pouco de reflexo, mas não ficar muito brilhoso. E aí a gente pode até abaixar mais um pouco aqui, e se você quiser aumentar mais a colorização, pronto. Essa parte aqui do ferro, eu vou deixar para configurar depois. Primeiro vamos configurar aqui a esquadria. Nós vamos utilizar aqui na parte de interior metal. O metal que eu gosto de utilizar aqui na parte da esquadria, ele fica como se fosse tipo um aço escovado. Se você for aqui na página 3, tem esse metal 006. Aqui na hora que eu clico, ele fica com esse aspecto assim mais diferente, ele tá como se fosse um verde. A gente clica duas vezes, vamos abaixar o lustro e um pouco da refletividade. Mas aqui eu quero deixar ele um pouco mais escuro. Então eu aumento aqui um pouco a colorização e deixo num cinza mais escuro. Tá, mas aí você ainda vê assim, ele ainda tá muito brilhoso. Um aspecto aqui que é essencial pra gente configurar texturas, e ainda mais se for texturas de ambientes internos, é a gente utilizar aqui, por exemplo, se a gente for aqui na parte de utilitários, aqui nessa versão do Lumion, esse botão do utilitários ele fica nessa parte aqui, só que em outras versões ele pode estar em um lugar diferente. Se estiver no Lumion 9, eu acho que ele vai estar junto com as luzes. Então, só uma observação aí. Você vem em utilitários, colocar, e aí bem aqui tem o globo de reflexo. Se você clicar aqui e adicionar, ele vai configurar o reflexo do ambiente direcionado para onde está o globo. Então, se você fizer uma cena externa, o reflexo vai estar de acordo com o ambiente externo. Então, não precisa aplicar. Geralmente, não precisa aplicar no ambiente externo o globo de reflexo. Mas no ambiente interno, se você não aplicar, ele vai refletir o que está lá fora. Todo o reflexo da cena vai refletir o que está lá fora. Então, o globo de reflexo é justamente para ele refletir o que está dentro. De acordo com o lugar que você queira aplicar o globo, ele vai refletir onde está. E aí, a gente configurou aqui, ele já ficou com esse aspecto aqui. Agora a gente pode voltar aqui em materiais e a gente pode configurar novamente aqui, dar algum retoque aqui na textura. E aí o que a gente pode fazer? A gente pode aumentar mais a refletividade. E aqui, se vocês notarem, se a gente abaixar, ele vai ficar sem reflexo. E se a gente aumentar, ele vai ficar bem mais escuro. Então a gente não deixa na barrinha toda
E aqui na cor a gente pode aumentar um pouco aqui. Para ele não ficar muito com esse aspecto aqui, a gente abaixa um pouco mais a escala. E bota uma intempérie aqui para ele marcar um pouco as quinas. Isso aqui dá bastante detalhe nessas texturas aqui. Se você tiver quinas, utilize a intempérie, que ela dá um aspecto bem interessante. E aqui vamos acrescentar um pouco as bordas, para ele não ficar com as quinas muito retas, né? E aí aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos copiar esse material e vamos aplicar aqui nesse metal da cadeira. A gente vem aqui em colar, e aí se a gente aproximar mais aqui, tem outro material aqui, a gente cola também. Só que aqui, além de copiar, vamos aumentar aqui para ele ficar um material diferente, com a cor diferente. Aqui vamos aumentar o lustro e vamos deixar aqui um pouco mais baixa a refletividade. Vamos deixar ele aqui como se fosse um prata. E aí a gente pode copiar agora e colar nessa parte de cima. E a gente já volta para configurar aquela outra parte ali. E agora vamos copiar esse que a gente modificou e colar nessa parte aqui da poltrona. Vamos aqui em padrão e colar material. E aí ele vai ficar com esse material aqui. E aí, pessoal, uma dica que eu dou aqui que é bem importante é você reaproveitar os materiais. Eu apliquei um material ali na esquadria, copiei e apliquei aqui nesse metal da cadeira, só modifiquei a cor e copiei e apliquei nesse material da poltrona, do ferro da poltrona. Então, se você reaproveitar essas texturas, já economiza um tempo bem grande aí do seu fluxo de trabalho. E aí, onde que a gente pode reaproveitar ainda esse metal? A gente copia aqui e vamos botar aqui nessa parte aqui do alumínio, nessa parte toda do alumínio aqui da pia. A gente vem aqui no padrão e cola. Só que aqui ele tá muito brilhoso, então como é que a gente ajusta? Abaixa o lustro. Vamos abaixar e deixar nessa faixa aqui. E aí, se você não quiser muito esse aspecto aqui, você pode abaixar a escala que ele vai sumir. Mas aí eu vou considerar esse aspecto aqui e vou só aumentar mais a refletividade. E aí, pessoal, para vocês perceberem aqui como que essa opção das bordas faz muita diferença. Se você abaixar, zerar todo, ele fica com as quinas muito retas. Se você aumentar só um pouquinho, ele já dá esse contorno nas quinas, isso aí já faz uma grande diferença. E aí vamos copiar esse material aqui e aplicar nessa parte aqui. E a gente pode até aumentar um pouco aqui o lustro e deixar ele até mais seguindo na cor do branco, né? E agora aqui, essa parte da bancada. Vamos aqui no interior, pedra. E aí aqui na página 2, pessoal, tem essas duas opções aqui que eu acho bem interessante. Eu vou aplicar essa bem aqui, 0,21. Tem a 0,21 e tem a 0,11. Eu vou aplicar a 0,21 e aqui sem configurar nada. A gente já percebe que ela já tem um aspecto bem realista. Vamos entrar aqui. E aqui eu vou aumentar mais o reflexo, mas eu vou abaixar um pouco o lustro. Aqui, se você ver, ele tá bem brilhoso. Só que eu vou abaixar mais um pouco, ficar dessa forma aqui. E aí, aqui, eu não vou deixar ele totalmente branco, eu vou botar pro cinza e vou aumentar um pouquinho, para ele ficar mais cinza. Se ele ficar muito branco, vai ficar estourando a luz quando entrar. Quando a luz que vier do sol entrar, vai ficar estourando muito branco. Então, não recomendo que você use um preto muito forte ou um branco muito forte. E aí, para complementar, aumenta um pouquinho de intempérie e um pouquinho... Olha a diferença que a borda vai fazer aqui nessas quinas, pessoal. Ela dá uma arredondada e dá um certo reflexo. Isso aqui já dá uma grande diferença, pessoal. Então, nesses materiais que tiver quina, sempre use as bordas. E aí, como a gente utilizou a madeira nessa parte aqui da poltrona, vamos clicar novamente aqui no material da madeira. E aí, vamos copiar e colar nessa parte aqui. E aí, quando ele abrir aqui, a gente vem no padrão e cola. Mas aqui, se vocês verem, ele ficou muito escuro. Então, o que a gente vai fazer? Vamos modificar a cor. Vamos botar uma cor assim, vamos trazer mais aqui como se fosse um laranja, mais um laranja mais claro. Dá até para subir mais um pouco aqui. Aqui já ficou mais pro vermelho. Então, vamos deixar aqui nessa parte do laranja. E aí, vamos aumentar a colorização aqui. Se a gente aumentar todo, ele vai perder a textura. Então a gente quer um pouco de textura, vamos deixar nessa faixa aqui. E aí a gente já percebe aqui que tem o mesmo material que a gente está reaproveitando. E aí vamos pegar, vamos botar um pouco de intempérie aqui, né, que eu não acrescentei no outro.
e um pouquinho de bordas também. E aí a gente pode aumentar um pouco aqui a refletividade. E vamos copiar esse material e colar ali naquela parte de trás. E aí tem mais um material aqui, que é essa parte aqui, só que nessa parte é como se fosse... Se a gente aproximar aqui, é como se fosse para abrir ali as gavetas, né, os armários. Se vê de longe assim, não percebe isso, mas vamos botar aqui um metal. Então vamos pegar o mesmo metal ali da esquadria e vamos aplicar aqui. Na verdade, pessoal, aqui ele tem como se fosse uma cava aqui atrás que é para abrir. Então isso aqui vai ficar sendo parte ainda da madeira. Então vamos pegar a madeira novamente e colar aqui. E aí faltou essa parte aqui, né? Desse armário aqui. Na parte de madeira. E a primeira opção aqui, pessoal. Mas na hora que a gente aplica, a gente vê assim que fica muito marcado. Fica uma textura muito marcada. Como é que a gente pode ajustar isso? Você pode utilizar essa daqui ou então essa daqui, que eu acho bem interessante. Mas aqui vamos utilizar a primeira. A gente aumenta bem a colorização e vamos deixar um cinza mais claro. Vamos aumentar a refletividade e acho que o luxo dá para deixar aqui. Aumenta em tempere para ele marcar essas divisões aqui de cada porta, né? E aí ele fica um material já bem interessante. Como é que a gente pode melhorar ainda? A gente abaixa o relevo para ele não ficar muito marcado. O relevo ele vai marcar muito a textura, então a gente abaixa ele. E aí vamos botar um pouco de bordas aqui. Acho que dá para aumentar um pouco o lustro aqui. E vamos copiar e colar nessa parte do lado aqui também. E aqui embaixo também, aqui ele é outra textura, então vamos aproveitar e colar também. E aí vamos chegar agora na parte do piso. O piso, pessoal, se você quiser modelar no SketchUp o contorno das peças de porcelanato ou cerâmica, se você modelar, por exemplo, 50 por 50, várias peças, você pode trazer isso da modelagem. Ou então aqui, por exemplo, se você vir interior revestimento, você pode vir aqui na página 3, que aqui tem uma textura que eu acho bem interessante. Se você aplicar aqui, você percebe que ela é um pouco grosseira. Ela tem umas marcas muito fortes do rejunte e tem várias ranhuras aqui. Essa textura que eu gosto de utilizar ela e adaptar. Se a gente clicar aqui, a gente pode aumentar a colorização e aí ela já perde um pouco dessa textura, né, dessas ranhuras. A gente abaixa todo o relevo e diminui um pouquinho a escala. E aí aqui nós vamos abaixar o lustro e aumentar a refletividade. E aqui a gente já percebe uma textura totalmente diferente, né, pessoal? Você pode até, aqui se você preferir, não deixa muito branco, pode deixar um cinza, porque como eu falei, o branco ele estoura muito quando a luz entra. Deixa um cinza ou então aqui um bege. Já fica bem interessante aqui. E aí aqui na parede, pessoal, vamos utilizar aqui uma textura diferente. Nós vamos utilizar na parte de exterior metal. Na página 3 aqui tem essa opção de metal aqui. Mas quando a gente aplica, a gente fica uma textura muito diferente, né? O que a gente pode ajustar, a gente clica nela, vem aqui em configurações, abaixa a saturação e aumenta o branco aqui dela. Por que que a gente usa essa textura de metal em paredes? Se a gente aproximar, a gente percebe que ela é uma textura assim que tem várias falhas. Tem várias falhas, várias mudanças de cor e um certo relevo. Então, geralmente, nas texturas de reboco, não é uma textura perfeita. Ela tem várias deformações, assim, várias imperfeições. Então, é por isso que a gente utiliza essa textura de metal. A gente pode aumentar um pouco a refletividade e abaixar o lustro. E aí, abaixa o displacement e abaixa um pouco o relevo também. Não vamos deixar muito branco, né? A gente pode até botar um cinza aqui e aumentar mais um pouco. Lembrando que se aumentar muito, vai perder a textura. Então a gente tem que preservar a textura, então vamos deixar aqui nessa faixa. E aí abaixa mais um pouco o lustro. E aí vai ficar dessa forma aqui. E a gente copia e aplica aqui no forro. E aí, pessoal, para finalizar, tem essa parte aqui, né? Que eu botei algumas luzes de spot, né? Como o material já está copiado, a gente copia aqui para essa parte de dentro também. Isso aqui é como se fosse um rasgo, né? E aí a gente bota uma cor bem mais preta aqui e pode até abaixar a refletividade e o lustro. A gente aumenta mais aqui para ele ficar aqui uma cor bem escura. E aí a gente copia
esse material e vamos aplicar aqui nessa parte aqui dos spots, né? Desse material aqui. A gente aplica e aí tem que aplicar nessa parte aqui também. E aí ele vai ficar tudo preto, né? Vai ficar meio estranho. Mas aí nós vamos, nessa parte aqui, eu separei aqui algumas luzes para acender. Se você ver aqui, esse material que eu nomeei luz acesa, ele não tá em todas os pontos de luz. Já fica uma cena um pouco assim diferente, uma cena que não acende todas as luzes, acende só algumas. Então a gente clica nessa aqui, no material de luz acesa, e aí vamos aumentar o emissivo aqui. A gente aumenta o emissivo, e aí a gente consegue ver aqui melhor, que tem algumas luzes que não acendem e outras que acendem. E a gente bota uma cor um pouco mais quente e aumenta a colorização. E aí vai ficar dessa forma aqui. E aí a gente pode confirmar. Lembrando, pessoal, um detalhe importante, se você clicar em todas as texturas e for configurando todas sem clicar no botão de confirmar, e aí por acaso você erra em alguma textura e queira dar o X, ele vai apagar todas que você já configurou, então tomem cuidado com isso. Tá, aqui faltou esse material aqui, né, dessa parte. Aqui, pessoal, vamos utilizar esse mesmo que a gente utilizou na poltrona. A gente clica aqui e vamos copiar para cá. Aqui fica da sua escolha, você pode botar um material de plástico aqui, ou então um material de tecido. Aqui eu vou no padrão e vou clicar aqui em colar. E aí ele colou o material aqui, a gente aproxima um pouco, a gente vê que a textura tá um pouco forte, né? Pode ajustar aqui na escala. Só que aqui eu vou deixar ele mais escuro, para não ficar muito diferente. Eu botei só um cinza para dar uma diferençazinha. E essa aqui é a nossa cena, pessoal. Vamos aqui para a parte da foto. Eu já preparei aqui, eu botei uma lê com várias vegetações e ocultei, né, para não ficar muito pesado por causa das árvores, e botei umas casas lá atrás ali. E aqui, pessoal, na hora que se eu atualizar a cena, a gente percebe ali que ficou um pouco marcado a textura lá em cima. Então vamos voltar aqui, e aqui nessa parte do forro, eu vou deixar aqui mais branco, pessoal. Vou deixar mais branco para ele perder um pouco o detalhe da textura, porque eu não quero muita textura na parte do forro. Então vou deixar mais branco. E aqui eu confirmo. E agora, voltando aqui para nossa cena, já ficou mais interessante ali depois que eu atualizei o preview aqui. E só para complementar, eu vou adicionar um efeito aqui na parte de câmera, que é a reflexão da lente. Como eu botei os emissivos ali na luz, eu preciso que fique uma quantidade, um flare ali na luz, fique um brilho a mais nos emissivos. Então eu abaixo um pouco a intensidade, abaixo um pouquinho a rotação, deixo dispersão de estrias e queda do traço nessa faixa, eu abaixo o bloom e aumento aqui o brilho mestre. E aí eu vou aumentar um pouco a posição da cena aqui, dessa forma. E aí dá para baixar um pouco a altura aqui. O ideal na posição de câmera, pessoal, só uma dica à parte aqui, é que fique num equilíbrio. Por exemplo, se mostrar uma cena um pouco de longe, mostre a parte do forro na mesma proporção da parte do piso. Não bota uma cena muito levantada para cima ou uma muito levantada, uma muito abaixada para baixo. E aí aqui eu posso voltar. E aí eu salvo a câmera. E aí aqui eu posso até pegar nessa parte aqui da luz, e aí eu aumento mais um pouco aqui o emissivo, para ele ficar bem forte mesmo. Porque como é uma cena diurna, a luz do sol vai prevalecer mais do que as luzes artificiais. Então eu tô botando bem forte o emissivo aqui, só para dar aquela sensação de que tem algumas luzes acesas. E aí, voltando para nossa cena aqui, a gente já percebe que tem uma luz bem mais presente ali, né? Se você ainda estiver achando pouco, aumente aqui o bloom ou então o brilho mestre. E aí você abaixa a intensidade para os feixes de luz não ficar muito visíveis. E aí, pessoal, eu vou renderizar essa cena aqui agora, e aí eu volto já para mostrar para vocês aqui. E essa aqui foi nossa cena, pessoal. Se você ver aqui, ficou bem detalhado ali da bancada de mármore ali, né? Aqui, como a luz do sol pegou em cheio aqui, a gente não conseguiu ver muito detalhe da textura que a gente utilizou, né? Aqui no estofado ficou bem interessante também. Se a luz do sol tiver muito incidente, vai tirar um pouco assim o detalhe da textura. Mas aí você decide mudar um pouco a rotação. Aqui, como eu já tinha configurado os efeitos, eu trouxe aqui só o modelo de configuração de textura que eu mais uso aqui nas cenas que eu faço. E aqui ficou bem interessante o emissivo que a gente utilizou ali. Deu pra ver que tem algumas luzes ligadas e outras que não estão ligadas.
Ficou bem interessante essa configuração aqui. A gente viu ali também, dá pra ver um pouco ali o detalhe da... Eu não sei se vocês conseguem ver o detalhe da esquadria ali. Ficou bem interessante também. E aí eu queria que vocês comentassem aqui o que vocês acharam. E se vocês têm mais sugestões de vídeo. Aqui já é de prática agora, eu tô pedindo aqui nos vídeos. Se vocês tiverem alguma sugestão, quiser que eu renderize algum ambiente, vocês comentem aqui embaixo como renderizar tal ambiente. E aí eu posso trazer um vídeo aqui sobre esse comentário que vocês estão deixando aí. Esse vídeo ficou um pouco longo, mas espero que vocês tenham gostado aí. Eu trouxe aqui bem detalhado como eu configuro as texturas das cenas que eu faço. E aí, se vocês seguirem esse passo aqui e continuarem acompanhando os outros vídeos que eu tô botando aqui, dá pra vocês desenvolver uma imagem realista e com facilidade ainda. Se vocês quiserem aprender mais sobre vários tipos de cenas, sobre efeitos, eu tenho um e-book aqui totalmente gratuito que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês, mostrando os melhores efeitos que eu acho aí para cenas externas. Você pode aplicar também em cenas internas aí, só fazendo algumas modificações, mas já vai ser um grande passo aí se você utilizar esses efeitos que eu tô disponibilizando aí no e-book. Então muito obrigado para você que chegou até aqui e conseguiu acompanhar essa aula aí completa. Vou deixar outros vídeos aqui para vocês acompanharem e até o próximo vídeo.